Gente, bom dia. Eu vou tentar corresponder um pouquinho ao nível da Patrícia, mas eu não tenho tanta experiência teórica, eu tenho mais na prática. E aí a ideia é dividir com vocês. Eu tentei fazer uma coisa muito simples, muito direta, como eu sou, bem objetiva. Então, espero que seja a mensagem muito clara e, se não for, por favor, nas perguntas, explorem isso. Mas uma coisa que eu vou explorar mais adiante, e eu vivi, que eu queria dividir com vocês antes de entrar, estava falando um pouquinho de mim ali, mas eu fui trainee da Ambev, da Brahma. E uma das coisas que a Brahma, depois a Ambev, depois globalmente chama-se Anheuser-Busch InBev, sabe fazer bem, é formar alguém. Mas por que sabe formar alguém? Porque em algum momento se começou um programa trainee, que esse programa trainee basicamente era o seguinte, era escolher muito boas pessoas, mas dá muito mais chance dessas pessoas aprenderem, e não na teoria, aprenderem na prática. Então era comum, ainda é, ter o rodízio de função. Porque uma coisa é você sentar numa sala, tem alguém falando. Vocês vão aprender 30%, 40%, o melhor, talvez, um pouco mais. Mas outra coisa é meter a mão na massa, e aí quando você mete a mão na massa, você fala assim, pô, mas e isso, o que eu faço? E eu falei assim, ferrou, deu errado. Né? Então você aprende de fato e aquele conhecimento vai para o resto da vida. Então, quando você faz esse tipo de rodízio, que é o que na prática faz a diferença, é o que gera o crescimento. Eu vou voltar nesse assunto, mas acho que é importante vocês fixarem. Então, eu estou falando aqui não porque eu ouvi, eu estou falando para vocês porque eu fiz, participei e ajudei muita gente a fazer isso. Então, é uma questão de valor, é uma questão de crença mesmo. Então, minha tarefa hoje é tentar dividir com vocês como é que a gente alavanca resultados através de pessoas. E aí a primeira pergunta vem aqui, é o seguinte, vocês acreditam que se aquela linha fosse desempenho, que todo mundo é igual? Dificilmente, né? Tem alguém aqui que acredita que todo mundo é exatamente igual? Eu morei 5 anos na China, que é um país comunista, nem lá eles acreditam. Tá? Isso foi na época de Mao Tse-tung, mas nem lá eles acreditam. Então não existe isso. Né? Então o que na vida a gente vê? É uma curva normal, né? Onde você tem gente na média, você tem gente que é melhor e tem gente que é pior. E quando eu falo gente, eu falo assim, numa escola, nossos filhos estudam, num time de futebol, no trabalho, em tudo. Então, partindo do princípio que as pessoas têm desempenho diferente, por motivos diferentes, né? Às vezes estão na função errada, às vezes não estão preparadas, às vezes não estão gostando e estão refletindo isso de alguma forma. Esse é o princípio, que pessoas diferentes vão ter perfis diferentes, vão ter desempenhos diferentes. Então, alguém quer aqui o funcionário bom? Todo mundo quer. Alguém quer a média? Até podia aceitar. Alguém quer um ruim aqui? Absolutamente. Né? Você quer que sua empresa cresça. E, para isso, você tem que ter o bom e o melhor. E o que você faz? Como é que você faz para tirar esse cara que está no desempenho inferior para a média ou até para melhorar a performance? Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio de gestor, de dono. Também não dá para você sair demitindo todo mundo. Você tem que, como gestor, entender o momento certo de agir e, em alguns momentos, vai ter que tomar uma decisão que a Patrícia estava falando aqui de até, no caso, desligar. E aí eu queria dividir com vocês o seguinte. Eu hoje sou proprietário de uma empresa, sou sócio de uma empresa, na Giroflex Pharma, e essa empresa, a gente comprou essa empresa em abril do ano passado, comprou o controle da empresa. Porém, estamos implantando tudo que eu aprendi nos 20 anos que tinha trabalhado. E foi bom porque essas experiências de rodízio de funções, de compra de empresas, etc., ajuda a pensar como empreendedor. É uma companhia, a Ambev é uma companhia que estimula muito o empreendedor, desde o operador ao supervisor até o diretor. Então, aí a pergunta que eu falei assim, poxa, vem cá, se eu tivesse que passar alguma coisa, como é que eu melhoro o desempenho da minha companhia? Passar para vocês que são empreendedores. E pudesse dizer de uma forma simples, muito simples, o que eu faria. Basicamente, é o que a gente já está fazendo, e está fazendo bem agressivamente. Basicamente, isso. Tão simples quanto isso. É gente. E não se incomodar em puxar as pessoas para desempenhar melhor, não buscar pessoas, como a Patrícia está falando aqui, de ir atrás, de recrutar, de identificar, de reter essas pessoas. Mas, basicamente, é o seguinte, se nós não tivermos as melhores pessoas, nós não seremos a melhor empresa.
Eu não sei de vocês, eu imagino que a resposta seja válida igual a minha. Eu não quero ser o segundo melhor, eu não quero ser o terceiro melhor, eu quero ser o melhor. Né? Tem que ter um sonho grande, tem que buscar, mas se eu não tiver pelo menos as melhores pessoas trabalhando comigo, simplesmente eu sei que eu já não vou, de cara, eu não vou ser a melhor empresa. De cara eu vou ter outras dificuldades que talvez meus concorrentes não tenham. Isso requer tempo. E não é fácil, como a Patrícia está falando. Então esse é o único, se eu tivesse que transmitir um segredo, eu diria esse. E aí, vamos pensar o seguinte, você já foi lá, já buscou, já identificou pessoas, buscou, trouxe, você tem gente que você acha que são boas ou muito boas. Mas, no final, se você não tirar da zona de conforto, elas vão entregar alguma coisa ou elas vão entregar muita coisa. Como bom empreendedor, a gente quer que entreguem muitas coisas. Então, muita gente tem um conceito que estresse é ruim. Eu estou estressado. Essa palavra é usada de uma forma pejorativa. Na realidade, não. Eu acredito que o estresse ele tem um ponto que ele é um estresse produtivo. Quando tem um estresse acima do normal, que aí ele ganha a terminologia do pejorativo e a gente começa a confundir as coisas. Então, eu acredito o seguinte, que o estresse junto com performance, eles podem ter uma combinação explosiva, né? Até um certo ponto. Eu acredito o seguinte, que toda vez que você aumenta o estresse, você aumenta a performance. Né? Então, é mais ou menos o seguinte, tem que entregar alguma coisa, o funcionário ainda está atrasado, e você chega lá dele e fala, vamos, meu filho, vamos, anda. Não sai? Você está, de certa forma, aumentando o estresse ali. Né? Tem diversas formas. Então, ele é um estresse que vai gerar resultado. O estresse é importante, ele pode vir de várias formas, pode vir de formas operacionais, pode vir através de metas, pode vir através de ferramentas, mas ele vai aumentar, com certeza, a performance. E ali tem um ponto vermelho que chama-se o ponto de pânico. Né? Então, o ponto de pânico é o seguinte, dependendo de quão preparado tiver essa pessoa, ela vai entregar mais, ou ela vai entregar menos. Imagina que você tem uma pessoa que acabou de entrar na companhia e você manda tomar uma decisão. Ela vai ficar no ponto de pânico rapidinho. Por quê? Porque ela não sabe de nada. Ela não sabe se ela está tomando a decisão certa, ela não sabe quem é influenciado, qual o impacto daquilo ali, né? Se ela vai ser demitida ou não por estar tomando aquela decisão sem falar com o dono. Então, o ponto de pânico é baixo e o estresse dela é baixo ou muito alto de forma repentina, com uma performance muito baixa. Aquele ponto está lá no início da curva. Você pega uma pessoa que já trabalha conosco há muito tempo, ele vai se deslocando ali. Né? O ponto é, a gente quer parar naquele onde está ali no gráfico ou a gente quer esticar aquela curva para aumentar o estresse e ainda aumentar mais ainda a performance? A gente quer aumentar a performance e aumentando o estresse. Então, como é que você faz isso? Você faz isso através de treinamento técnico. Então, você pode colocar as pessoas na sala de aula e começar o treinamento. Você faz isso através de treinamento prático. Então, eu te ensinei, vamos aqui, faz aqui para mim um negócio. E você pode fazer através de uma coisa que também é prática, mas é um passo acima, que é o rodízio de funções. Ou seja, você trabalhava agora na produção. Vendas reclamava muito da qualidade do seu produto. Vamos fazer o seguinte, você vai agora trabalhar 3 anos em vendas. Daqui a 3 anos você vai voltar para a produção, porque eu tenho certeza que quando você entender quais são os impactos do seu trabalho, você vai ajudar o cara de vendas a vender mais. Né? E ele faz a mesma coisa, pega o cara de produção, coloca o cara para comprar, que é uma reclamação, o comprador sempre compra errado. Faz esse rodízio e aquele ponto de pânico ele vai se deslocar um pouco mais. Por quê? Porque ele já entende o contexto da companhia e aí ele consegue tomar decisões de forma mais assertiva. Então, o segredo é gente boa, gente preparada, rodízio de funções, treinamento, para que a gente desloque, aumente o estresse para aumentar a performance. Certo? É muito simples, na realidade, no slide. Na prática, a gente requer um pouco mais de planejamento. Então, esse aqui eu tirei de um caso de liderança de Wharton, que a Patrícia mencionou, uma escola de negócios, que ela basicamente diz o seguinte, se você pegar um cara que tem um profissional que tem bastante experiência e colocar numa situação que ele não tem que decidir muita coisa, o que vai acontecer? Ele vai entregar muito pouco, porque não tem pressão, ele não tem estresse, ele está ali tranquilo. Então, naquela curva de pânico, ele está lá embaixo, ele não está naquele ponto, ele está mais para baixo. Do outro lado, se você pegar uma pessoa que acabou de entrar, como eu dei o exemplo agora, e colocar na muita pressão, ele vai chegar num ponto de pânico, ele também não vai ter uma performance. Qual o segredo? De uma forma gráfica aqui, ilustrada, o que eu falei antes.
você começar a fazer o rodízio de uma maneira que você tenha a base, que tem uma experiência muito forte, com muito estresse, e ele tem uma performance alta. De novo, isso vale para a operação, vale para a supervisão, vale para o caixa, que chegam 15 pessoas, o cara não sabe o que fazer, vale para 100% das funções de uma companhia. Certo? E aí, vou começar a dividir um pouquinho o que é um pouco de crença. Então, para chegar a resultado sustentável, ou seja, através de gente, quais seriam as fases que imagina qualquer negócio, uma padaria, um bar, qualquer negócio deveria ter? Então, são alguns tijolos para chegar lá no topo. Então, tem que investir em gente, você tem que ter as melhores pessoas, ou seja, desempenho ou bom ou muito bom. Você tem que ter cultura, e a cultura organizacional que a Patrícia falou, eu vou trazer um exemplo na prática, ou seja, eu vou trazer o que a gente está fazendo, da forma que a gente está fazendo, para dividir um pouquinho, a conexão da parte da teoria com a prática. Tem que implementar a gestão, e aí os resultados vêm de forma sustentável. Também não adianta, como empresário, você ter um resultado num ano muito bom, e no outro ano você tem um decréscimo em resultado, em negócio, e a tua empresa não consegue ter continuação. Então, falar um pouquinho do caso de Giroflex Forma. Como eu falei, a gente está desde abril, ou seja, vai completar um ano, estamos completando um ano, e a gente fez uma revolução na companhia. Né? A companhia tem hoje 600 funcionários, a companhia tinha muito mais, tinha quase 50% a mais, há um ano atrás. Ela tem um faturamento de 200 milhões, então no mesmo patamar, está estável o faturamento. Mas a companhia é uma companhia que tem 60 anos. A Giroflex foi a primeira empresa de móveis de escritório do Brasil, e aí era familiar, e por muito tempo ficou largada. Ela ficou largada porque questão de sucessão familiar, simplesmente por isso. Então nós, como eu disse, em abril, compramos o controle, e a gente tem um objetivo como dono de fazer essa companhia ser a maior companhia de móveis do Brasil, a maior companhia de móveis da América Latina, como sonha qualquer empresário, maior e melhor. Então, ela é Giroflex Forma, então são duas empresas que se juntaram no passado. É uma companhia, fazer uma breve história para vocês entenderem o contexto, tá? Não é nada mais que isso. É uma companhia que tem distribuição em todas as grandes capitais do Brasil, tem dos maiores clientes, dos 500 maiores, a gente tem 85% dos clientes. E então, como companhia, ela estava lá meio que afundando, porque não tinha aqueles pilares: gente, gestão e cultura. Então, nós entramos e começamos a dizer o seguinte: gente, quais são os valores que a gente acredita? Primeiro, como todo gestor, alguns gestores têm na cabeça o seguinte: eu vou contratar, cadê meu organograma? Quem vai fazer o quê? E, na realidade, isso é secundário. Porque se você está falando que seu único diferencial competitivo é ter as melhores pessoas, você se preocupa primeiro com o burocrático para depois ver quem que você vai colocar na caixa, está errado. Então, primeiro a gente identifica quem. Então, muitas vezes estamos entrevistando, eu entrevisto muita gente. Por que você está me entrevistando? Eu falei, não sei. Como você não sabe? Eu falei assim, não, se você for muito bom, posso te colocar em industrial, posso colocar em vendas. Estou procurando gente boa. Se você for uma pessoa que é realmente imperdível, eu vou arrumar um espaço para você. É lógico que sai alguém, mas eu vou arrumar um espaço para você, que é parte do negócio. Né? A gente promoveu muita gente internamente, mas contratou muito mais de fora. Então, olha o tamanho da revolução em gente. Em um ano, a gente tem 90% dos gerentes novos, tem 80% dos coordenadores novos, trocou 20% da operação numa empresa que tem hoje 600 funcionários. Ou seja, não é uma mudança pequena, mas é uma mudança que precisa ser feita. Precisa ser feita. E na realidade, essa decisão tem que ser com cabeça de dono. Se for um gestor não faz isso. Se for um gestor com um técnico, não vai fazer isso. Tem que ser o dono, tem que ser nós, empreendedores, a tomarmos uma decisão dizer o seguinte: olha, a decisão é dura, mas se eu estou buscando ser a melhor empresa, eu não posso ter simplesmente uma pessoa medíocre. Eu tenho que ter umas melhores pessoas do setor. Se eu estou procurando um caixa, eu quero ter o melhor caixa, um cara mais educado, mais atencioso, sabe, mais rápido, que não me dê trabalho, que não feche o caixa, não me dê diferença. É isso que eu estou procurando. Se eu não tenho essa pessoa, mas eu contrato alguém que tem um potencial, ótimo. Mas não pode durar 3 meses, 4 meses, 5 meses tendo problema com essa pessoa. Então, é isso que a gente foi fazendo aos poucos. Então, a mudança aconteceu.
Na área de gente, eu estou fazendo muito resumida, mas é um processo duro com as pessoas. Você tem que, às vezes, falar com uma pessoa que tem 10, 15 anos e falar, e agora? Tem que dar chance, porque os outros têm que entender que essa pessoa teve chance. Então, não é só uma decisão de cortar, é uma decisão que demora, requer planejamento. É difícil contratar, como a Patrícia mencionou aqui, né? Mas é uma decisão dura. E aí eu vou entrar um pouquinho mais na parte de cultura. Então, na cultura, a gente lançou os princípios. E aí, para a sua pergunta, não foi princípio top-down, que foi escrito e foi implantado. A gente pegou 4 ou 5 empresas de reconhecida performance, trouxe os princípios, que estão no site, né, então é fácil de pegar, trouxe os princípios, entrevistou os diretores após a estruturação, os diretores que estavam totalmente alinhados com a cultura, e não todo mundo, entrevistou e aí a gente fez os princípios da companhia. Não é, de novo, não é democrático, não é um processo que todos se envolveram e etc., e alguém discorda, mas no momento que a gente cravou esse selo, os princípios passaram a ser os princípios que norteiam 100% das pessoas da companhia e são inegociáveis. Então, o que a gente fez foi o seguinte, a gente passou um risco no chão. Chamamos todos, fizemos uma semana de comunicação, começou comigo, comunicando para os diretores comunicando para os gerentes, eles mesmos, porque uma coisa é produzir um vídeo, uma fita, alguma coisa, e falar, olha, senta aí e lê. Outra coisa é você pegar um diretor e falar assim, olha, esses são os princípios, vou tirar todas as suas dúvidas. Passamos um dia inteiro. Você entendeu? Entendeu. Agora, vá você liderar, por exemplo, e cascatear para o seu time. Ou seja, vá falar, porque no momento que ele está falando, ele também está absorvendo. Quer dizer, não é uma coisa só de passar um papel e está feito. É uma coisa de prática para que ele consiga também internalizar esses conceitos. E aí, a gente passou um risco no chão dizendo o seguinte, olha, terminou hoje, digamos, sexta-feira, na quarta-feira, até a quarta-feira, se alguém tiver alguma coisa contra, que for intrinsecamente contra valores, pode procurar seu chefe, que a gente vai dar um jeito. Ou vai te mudar de área, ou, neste caso, você pode ser da companhia, a gente vai fazer um acordo com você. Mas quem ficar aqui a partir da quarta-feira, nós estamos entendendo que entenderam os princípios, compraram os princípios e vão fazer o melhor esforço para internalizar os princípios. Para quê? Para não acontecer o que a Patrícia mencionou aqui. Você tem a maçã podre contaminando o resto. Então, feito isso, a gente ainda está nesse processo. Esse processo de comunicação vai demorar 3 anos. Tem que colocar princípios, tem que colocar as ferramentas, tem que colocar uma série de... valorizar os heróis, valorizar os símbolos da cultura. E isso demora 3, 4 anos, não é de uma hora para outra. Então, eu vou, de uma forma muito resumida, esse é um material que a gente fez só para vocês, mas é bem simples a cultura, e a gente não quis fazer cultura, assim, missão, visão e aí a cultura. A gente fez 10 princípios, missão e visão estão embutidos ali, o nosso sonho, está tudo numa coisa muito simples, que se entregar para um operador, ele vai saber o que a gente está falando. Então, queremos ser a maior e melhor empresa de imóveis da América Latina, medidas muito simples, valor de faturamento e a margem, só isso. É simples, para poder ser fácil de comunicar. Porque as empresas, às vezes, fazem um negócio de 2 parágrafos e que ninguém entende, só entende e fica na parede. Né? A gente quer ser diferencial de qualidade, já somos, mas queremos manter, né, na qualidade do produto e serviços. E uma coisa que a gente quer ser primeiro sempre. É uma coisa assim, o segundo é o segundo, não adianta, ninguém vai lembrar do segundo, a maior parte das vezes. E a gente quer ter essa ambição de ser os primeiros, e desde seja do primeiro operador que está numa máquina, aquela máquina tem que ser o melhor naquela máquina. O supervisor que controla uma área tem que ser a melhor área naquela área. A gente está nesse processo de embutir nas pessoas esse conceito. É um processo, como eu disse, demora alguns anos. Então, sonho, gente. Então, embutimos nos princípios que gente é o nosso diferencial. Se você for na fábrica hoje, isso está em todos os lugares, as pessoas viram isso, tem as televisões de resultado em alguns lugares, isso está na tela para exatamente ajudar a fixar. E aí fala um pouquinho, de novo, o que a Patrícia falou, o líder ele não é um líder só técnico, ele é um líder de gente. E as pessoas é que vão entregar o resultado. Não adianta ele ser o melhor engenheiro do mundo se ele não consegue entregar. Ele vai entregar através das pessoas. Se ele quer ser o melhor engenheiro do mundo, tudo bem, ele vai ser um laboratório de desenvolvimento, vai trabalhar sozinho, não tem problema, vai ter espaço para esse tipo de pessoa, mas não na função de liderança.
gente, liderança, meritocracia, ou seja, vai ter bônus, vai ter uma PLR maior do que é exigido pelo sindicato, vai, mas a gente também tem que ganhar mais. E quando a companhia ganha mais, a gente divide o que ganhar com todo mundo, ou seja, não é só bater a meta. Se a meta for atingida acima, todo mundo ganha. Então, é uma forma de ter uma participação onde todos os funcionários têm esse espírito de dono, que tem a ver com meritocracia, ou seja, queremos pagar bônus, ninguém quer economizar bônus, ninguém quer economizar PLR, quer que todos ganhem, mas a companhia tem que mudar de patamar. Transparência e formalidade, então trabalhamos de forma simples, mas lá é um salão onde não tem parede, não tem divisória, não tem absolutamente nada. Falam com o diretor, com o presidente a qualquer hora. Resultado, ou seja, estamos aqui para resultado. Não adianta, sem resultado a companhia não consegue investir, né? E, através do resultado, é o futuro da companhia, é o futuro da pessoa. Então, a pessoa cresce junto com a companhia. Custos. Gente, eu estou falando nossa cartilha, mas eu tenho certeza que se eu fizesse uma padaria, eu ia usar tudo isso aqui. Se eu tivesse uma padaria, eu tivesse um bar, eu com certeza ia usar. Custos. Na realidade, a gente imagina o seguinte, a gente quer ser a empresa que tem o menor custo possível. Por quê? Porque a gente pega esse dinheiro e joga no investimento em crescimento de receita. Esse é um custo saudável, é saudável ter custo baixo. Né? Falar um pouquinho de ética. No nosso segmento, ética, a maioria das empresas não tem. Nós somos uma empresa que prezamos pela ética, interna e externamente, e queremos atender os clientes da melhor forma possível. Então, são os princípios que a gente está falando de cultura. Então, você tem as melhores pessoas, você foi lá, constituiu cultura, essa cultura foi bem estruturada, é inegociável, foi bem comunicada, vai se consolidar ao longo do tempo, não é de uma hora para outra. Né? E aí você começa a colocar ferramentas de gestão. Porque se você não tiver a base com gente boa, você vai treinar quem? Você vai fazer uma gestão de quê? Não vai vir nada. Né? Se você tiver gente boa, mas não tiver a direção, cada um vai replicar o modelo que está acostumado, que é certamente diferente do outro. Então, a gestão serve para dar a mesma direção. Ou seja, quais são as metas, quais são os KPIs, quais são os itens que nós estamos seguindo de forma conjunta. E aí, um pouco da perspectiva, já surtindo o resultado, nossa empresa era muito focada em serviço público, vender público. Então, os vendedores eram acostumados simplesmente a ir tirar pedido. Eles não eram vendedores. A maioria chegava e falou assim, olha, como é que está aí, tal, cadê o edital, me dá, eu vou sair, vou te entregar. Vou participar da licitação, vou te entregar. E a gente chegou lá e falou assim, cara, vem cá, num ano que o governo não está comprando, o que você vai fazer? E aí ficou naquele muro de lamentações. Eu falei assim, mas o governo não está comprando. Eu falei assim, mas o governo não está comprando. E aí? Corra atrás. Então, foi através dessa oxigenação de algumas pessoas de vendas que a gente saiu para procurar iniciativa privada. Foi por isso que existe essa inflexão para a iniciativa privada. De novo, gente com cabeça diferente, com foco, pensando de forma diferente. A gente aumentou o número de regionais. Então, era uma regional, 2 regionais para o Brasil inteiro, hoje são 6 regionais. Com isso, você consegue ter investimento, consegue ter foco. Tem investimento em sistemas. A gente está implantando um mega no sistema, porque você tem métrica, você tem acompanhamento, você tem ferramenta de gestão. Né? Então, em marketing, a gente criou gerência de produto, criou time de suporte, de promotoras, revisou todo o portfólio, lançou a loja nova, repadronizou todas as fachadas, etc. Por quê? Faz parte. Se você tivesse a pessoa errada, ela ia repetir o modelo que na cabeça dela estava errado. Então, você ia investir, ia virar água. Esse era o conceito. Então, inauguramos uma loja nova, lançamos a nova marca. A marca tinha 60 anos, a marca anterior. Né? E aí, quando você começa a olhar o resultado, imagina o seguinte, a linha azul é a linha de custos. As outras 2 linhas são de receita e margem. Desculpa, de margem e de lucro. O resultado vem. De novo, passou um mau momento, a gente chegou no momento, subiu, piorou. Né? E fica aquela sensação, assim, poxa, estamos fazendo a coisa certa ou não? Sabia que no longo prazo estavam fazendo a coisa certa. Então, tem que ter um pouco de estômago, tem que ter um pouco de planejamento, muito bom planejamento, para ter certeza que você está indo no caminho certo. Porque, senão, a tendência é você voltar e falar assim, olha, fizemos uma coisa errada. Quando, na essência, todos sabiam que estavam fazendo a coisa certa. Então,
De novo, resultado sustentável, no meu ver, na nossa empresa, ele só vem através desses três tijolos que a gente costuma falar, né? Você tem que colocar um em cima do outro, porque depois ele vem sustentável. Senão você pode ter resultado que vai cair daqui a 1 ano, vai cair daqui a 2 anos, e a gestão com gente boa, com cultura definida, que vai fazer a diferença. Queria dividir uma coisa com vocês, o seguinte, uma página para deixar um gabarito, né? Se eu pudesse dar uma recomendação numa página, por isso está apertadinho, que seria? Né? Seria, a Patrícia já falou aqui, né? Não adianta, inovação pode ser copiada, o prédio pode ser copiado, o capital pode se conseguir, a única coisa que você não vai conseguir copiar é gente. Se você tiver as melhores pessoas e o seu concorrente não tiver, eu te garanto que você vai ter uma empresa com resultados melhores e mais consistentes que o seu vizinho. Tenho certeza. Né? Invista tempo em recrutar, treinar, selecionar, etc., como dono. Você tem que ter tempo para recrutar as melhores pessoas. É lógico que se você tem 100 pessoas na sua organização, você não vai conseguir toda hora recrutar. Mas se você tem 100 tem um turnover de 10, você tem 10 pessoas para contratar por ano. 10 pessoas você consegue contratar, entrevistar. 10 pessoas você consegue perguntar a um amigo, falar assim, poxa, vem cá, você conhece algum supervisor, algum gerente bom, etc. Você consegue fazer isso. Então, esse tipo de coisa é indelegável. É indelegável. Lógico, se você tiver 10 mil funcionários, esse tipo de coisa você tem que ter pessoas dividindo a cultura para que você consiga delegar. Mas não é o caso aqui. No caso das nossas empresas, tem que ter tempo para entrevistar. E não delegue. Teve uma pergunta aqui para a Patrícia, dizendo o seguinte, como é que você garante que as pessoas que você está contratando estão aderentes à cultura? Eu complementaria a resposta dela no seguinte sentido. Primeiro, criar etapas. Então, se eu tenho uma entrevista e é o cara de departamento de pessoal que está entrevistando, já começa errado. Eu colocaria, no mínimo, 3 ou 4 entrevistas, sendo a última conosco, com vocês mesmos. E antes dessa pessoa entrar, eu passaria uma hora mostrando a empresa para essa pessoa. Por quê? Porque não é só a empresa que quer contratar a pessoa certa, mas o funcionário que está saindo de outra, às vezes está saindo 3, 4, 5 anos de outra empresa, ele também não quer errar. Então, existe incerteza dos dois lados. E quando você faz esse tipo de coisa, você reduz a incerteza. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que, se você passa etapas e o funcionário vai conhecendo 3, 4 pessoas, a referência é maior. Quando ele passa 1 hora, ele conhece a companhia inteira, interage com outras pessoas, se puder, ele também reduz o risco. Então, ele já vem de peito aberto. E eu te confesso que algumas vezes a gente fez esse tipo de coisa, que na 4ª entrevista, o quarto falou assim, poxa, eu vi um ponto que ninguém tinha visto. A gente repensou e não contratou. Ou, às vezes, o próprio funcionário falou assim, olha, eu vi teu processo, eu vi isso aqui, mas não sei se eu quero, não. Eu acho que não quero. Não tem problema. Melhor você nem vir, que nem a gente perde tempo, nem você perde tempo. Então, acho que o processo seletivo, liderado pelo dono, onde o funcionário conhece, o novo funcionário conhece a empresa muito bem antes de entrar, ele reduz a distância, reduz o gap, e fica muito mais fácil você contratar a pessoa certa. Dessas pessoas que a gente contratou, a gente só perdeu uma. Nós contratamos 45 ano passado no mercado, só perdemos 1. Então, assim, é um índice de retenção muito alto, porque a gente demora. Então, outra coisa que, assim, para recrutar gente, não pode ter pressa. Senão, vai fazer besteira. Vai fazer besteira. Tem que... Está ruim? Pô, se está ruim há um tempo, espera mais 2 semanas, mais 3 semanas, mas tenha certeza que você está trazendo a pessoa certa. Né? Uma coisa que eu acho que é importante, em algum momento, nossas empresas vão crescer. E aí, se a gente contratar só gente boa, ela vai crescer mais rápido. Mas, em algum momento, a gente vai precisar de pessoas que tenham um perfil de dono. Que tenham um perfil de dono, mais especificamente como sócio. Alguém que você olha e fala assim, esse cara tem um espírito empreendedor, esse cara tem a ambição que eu tenho, esse cara tem a dedicação, trabalho duro, não chega cedo, sai tarde. Esse somatório de coisas, esse pode ser um potencial sócio. Dê um quinhão para ele. Dê 3%, 5% da empresa, porque eu garanto que não só essa iniciativa, mas mais iniciativas em termos de, chamamos de participação no resultado, participação na propriedade da empresa, vai fazer que vocês tenham um crescimento de longo prazo. Tá? Então, eu não faria só pagar um bônus, uma PLR, eu faria algo mais. Obviamente, não pode ser com todo mundo. Por isso que eu falo que, em algum momento, vocês, se participando do processo seletivo, vocês vão identificar que aquele cara ali
é aquele cara que eu contrataria para ser meu sócio. Se ele tivesse capital, ele seria meu sócio usando o nosso amigo ali, seria sócio no meu bar. Porque você não vai conseguir ficar 7 dias por semana no bar. E se você não estiver lá, pode ser que você tenha outros problemas de gestão. Então, eu colocaria isso muito. Um pouco mais nesse sentido também, mas o oposto. A gente tende, como negócio, quando a gente vai crescendo, aquela pessoa que servia lá atrás, 3, 4, 5 anos depois, ela não se atualizou, ela não consegue se atualizar. Ou não conseguiu se atualizar. Não tem a mesma performance. O mundo mudou. E às vezes você tem uma pessoa que está contigo 20 anos e o que você vai fazer? O que você vai fazer? É duro, mas o que você vai fazer? Eu acho que tem que dar feedback, etc. e tal, mas se aquela pessoa estiver naquela curva de desempenho para trás, você tem que tomar alguma ação. Porque senão os que estão na média para cima vão olhar e falar assim, poxa, mas eu trabalho que nem um louco aqui e aquele cara ali não está aí só porque ele é amigo do patrão. Isso não pode acontecer. Então, essa mediocridade não pode permitir que exista na empresa de vocês, porque se ela existir, ela vai contaminar o todo. E é uma decisão difícil. Eu te confesso que não é uma decisão fácil, mas tem que ser de forma limpa e coerente. Bom, basicamente é isso. A última frase, para mim, é a mais relevante. Suba constantemente a barra da exigência do nível de pessoas. Sempre. Sempre. Daqui a 10 anos o mundo vai ser diferente do que é hoje. Daqui a 20 anos, isso a gente tem certeza. Se a gente não subir essa barra, de repente, muitas empresas que nós já vimos, elas somem do mapa. Elas não somem à toa. Elas somem porque aquele iceberg que a gente viu aqui, a parte de baixo, de repente, consumiu a parte de cima. O não visto consumiu a parte vista. E essa, para mim, é a grande recomendação. Subam sempre a barra de gente e de resultado. Chegou na margem 10, ótimo. Como é que eu faço para ter 15? E aí as pessoas, mas mal chegou a 10. Não, chegou a 10, vamos tomar um shopping, comemorar e tal. Vamos para 15, o nosso concorrente tem quanto? E começa. Depois que bater teu concorrente, quem que é melhor que eu num segmento similar? Vamos brigar. Essa luta incansável, ela não pode deixar de existir. Porque na hora que ela deixar de existir, seu concorrente vai ser o primeiro e você vai ser o segundo.